Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. O conceito que estaremos trabalhando hoje é a organização de algumas caracterizações ali que já vimos em aulas anteriores e vamos retomar agora. Bom, primeira coisa, vamos definir o que é troca de calor. Então, teremos ali um fluxo de energia térmica em trânsito. Pessoal, sempre avançando da onde é mais quente para onde é mais frio, ok? Então, isso é uma tendência natural que teremos ali. Bom, avançando também, na física, sempre trabalhamos com o conceito da cor vermelha, indicando onde está quente, a cor azul, indicando onde está mais frio. Então, o que vai estar acontecendo? Me acompanhe na tela. Então, ali, ó, temos dois blocos, um bloco A e um bloco B, onde cada um vai ter uma temperatura diferente. Quando estão em contato os dois, o que acontece? Esse fluxo de energia térmica avança da onde está mais quente para onde está mais frio, chegando no que temos ali no nosso último desenho ali como o conceito de equilíbrio térmico. Então a temperatura vai se tornar igual entre elas, ou o mais próximo possível de ser igual, ok? Bom, avançando aqui então, teremos ali o nosso pequeno quiz. Então aqui, ó, vou dar um tempinho para vocês estarem dando uma olhada ali para estar respondendo e já voltamos aí na questão. Bom, vamos lá então ao nosso quiz. Qual é a definição de calor? Letra A, médio grau de agitação térmica das moléculas. Letra B, fluxo térmico avançando espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Letra C, fluxo térmico avançando espontaneamente sempre do corpo mais frio para o mais quente.
Pessoal, o conceito da definição de calor, então temos ali que é a letra B, ok? Então isso vai dar a caracterização que temos no decorrer da nossa questão. Então assim, mais um conceito que é importante frisarmos, temos ali no nosso próximo quiz. Então assim, ó, qual é a definição de temperatura? Mais um tempinho para vocês retomarem aí. Então vamos lá, pessoal. Qual é a definição de temperatura? Letra A, médio grau de agitação térmica das moléculas. Letra B, fluxo térmico avançando espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E letra C, fluxo térmico avançando espontaneamente sempre do corpo mais frio para o mais quente. Pessoal, então temos como nossa resposta ali a letra A, certo? Então sempre vamos ter ali agitação térmica. Maior a temperatura, maior será o grau de agitação térmico. Menor a temperatura, menor o grau de agitação, ok? Esses conceitos são importantes para que a gente consiga estar começando de maneira adequada a nossa aula. Então vamos à próxima tela. Bom, o que ele diz para a gente ali, pessoal, é a propagação de calor. Então, você tem que a energia térmica ela pode ser transferida e existem algumas circunstâncias que isso vem a acontecer. Temos então o processo de condução, temos o processo de convecção e temos também o processo de irradiação, ok? Então, vamos avançar pegando cada componente para a gente estar vendo de maneira bem adequada cada um deles. Então, vamos pegar aqui ó, a condução. Pessoal, o que temos ali? Ó? Segurando uma barra de ferro em uma das suas extremidades e colocando a outra ponta sobre uma chama, ela começará a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo energia para a barra. Ok, como que a gente consegue estar trabalhando nesse conceito? Então, imagina a seguinte situação. Você está na sua casa,
você vai preparar o seu prato para o almoço, quando você vai pegar a espumadeira, por exemplo, o que acontece? Você tem que ela é de metal e você deixa ela na panela e você vai para o banheiro para lavar suas mãos. Quando você retorna, você vai segurar no metal, você percebe que ele está mais aquecido. Isso acontece por quê? Porque assim, você vai ter que o calor ele vai estar se propagando pelo material. Então, por isso que há a necessidade de um meio material para a propagação. Quando você tem essa referência, você vai perceber que em momento algum a sua espumadeira teve um contato direto com a chama. A chama teve um contato com a panela, aqueceu o alimento e você está colocando a sua espumadeira em contato com o alimento ou até com as bordas da panela. E o que acontece? O calor vai se transferindo gradativamente. Então isso é uma caracterização que temos. Por isso necessita de um meio material. Então assim, os átomos eles começam a se agitar. Esse que está mais perto do fogo vai se agitar mais do que esse e gradativamente você vai levando esse potencial de aquecimento para toda a estrutura. A tendência é que toda a estrutura se mantenha a mesma temperatura no final, mas não é que necessariamente isso venha a ocorrer, ok? Mas a tendência é que haja agitação dos átomos e isso vai estar gerando esse fluxo de calor, ok? Então assim, ó, vamos pegar ali como referência também agora a ideia da propagação por condução. Então assim, as moléculas que constituem ficam agitadas, vibrar-se-ão com as outras que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo objeto fique aquecido. Bom, o que acontece? Dentro desse conceito que a gente vai estar trabalhando ainda com a condução, então temos algumas estruturações aqui. Ó. O conceito que eu quis trazer para vocês, me acompanhem na tela, então percebe-se que você vai ter aqui na figura que está à esquerda de vocês, então você vai ter uma chama, então você vai ter ali, o processo da condução tem aquela seta avermelhada que ela vai estar mostrando da onde que está indo e aonde que está chegando. Então você vai ter ali, quanto mais próximo ao fogo, mais aquecido vai estar essa estrutura, e aí você vai avançando até a outra extremidade. Por isso que ali aparece uma pessoa que está segurando com uma luva de couro ou alguma coisa assim, justamente para você não ter um contato direto com a temperatura elevada dessa barra. À direita, então, percebemos ali a ideia da agitação térmica, certo? Então, assim, ó, quanto maior a agitação, maior que você vai ter ali, então, a temperatura, quanto menor a agitação, menor a temperatura. Por isso, aquelas definições que vimos anteriormente para o começo dessa aula, ok? Mudando a nossa tela, pessoal, então, temos ali um quiz para vocês darem uma olhadinha ali. Então, mais um tempinho para vocês responderem essa questão para mim.
Pessoal, avançamos então aqui no nosso quiz. Ó, qual dos componentes abaixo transmite calor mais rapidamente por condução? Letra A, plástico. Letra B, madeira. Letra C, metais. Ou letra D, rocha? Pessoal, temos então ali que os metais possuem essa propriedade de estar avançando mais rapidamente, ok? Então, avançando aqui, pessoal, temos ali então a ideia da convecção. Pessoal, transferência de calor por convecção ocorre entre líquidos e gases, que chamamos então de fluidos, ok? Então assim, dessa forma, a convecção é formada quando há diferença de densidade entre as partes frias e quentes dos líquidos e gases, ou fluidos. Nesse sentido, é possível observar o processo de convecção no resfriamento dos alimentos em geladeiras. Também precisa do meio material para estar se propagando. Então assim, quando vamos estar analisando, então pegamos aqui nessa referência tanto o componente líquido quanto gasoso. Entretanto, definimos isso como fluidos, ok? Nessa abordagem, então, temos aqui algumas figuras que vão nos auxiliar na compreensão. Primeira delas, a geladeira, mas a geladeira convencional. Então temos que o refrigerador fica na parte mais alta e a gaveta de frutas na parte baixa. Acompanhem ali o que temos ali naquela seta azul. Então você vai ter ali que o ar no congelador fica muito mais frio, chamamos ele de mais denso, ele fica mais pesado e ele desce e avança até a gaveta de frutas, onde vai gerar essa refrigeração. Abriu um buraco, vamos dizer assim, no congelador, aonde ele vai ser substituído pelo ar quente que está avançando da gaveta de frutas e indo para cima. Se a geladeira permanece com as portas fechadas, o que acontece? Você vai ter esse fluxo de convecção de maneira contínua. O que acontece? Algumas coisas que podem vir a atrapalhar esse processo. Muitas panelas, toalhas que colocam ali nas grades, isso dificulta o processo e, como consequência, o motor tem que trabalhar de maneira um pouco mais intensa para compensar isso, certo? Então, assim, isso é uma caracterização. Uma coisa que vocês percebem na casa de vocês, quando abre e se fecha muitas vezes a geladeira rapidamente, então, primeira coisa que em geladeiras mais antigas vai gerar um potencial muito amplo de gelo no congelador. Mas isso acontece por quê? A cada movimentação que você faz da porta, abrindo e fechando a mesma, então leva-se alguns ml de líquido ali para dentro. Até o próprio ar atmosférico é carregado de umidade. Então isso vai para o interior. Quando você começa a estar refrigerando, ele vai ficar acumulado na parte de cima, gerando então uma grande concentração de gelo, certo? Então isso é uma das coisas que acaba ocorrendo. Avançando para a nossa próxima imagem, então temos ali a ideia de uma praia. Geralmente você percebe que à beira-mar você vai estar trabalhando sempre com aquela brisa marítima, mas como que acontece isso? Então, ao longo do dia, imaginando assim, ao meio-dia, então você vai ter ali, entre a areia ou a parte continental e a água, que é a parte oceânica, você percebe a diferença de temperatura. E o que acontece? O ar que está sobre a areia, então ele está mais aquecido. O que vai acontecer? Ele sobe, ele vai estar menos denso, então ele vai para cima. E esse buraco que acabou se abrindo é preenchido com água, com a camada de ar que está sobre o oceano e acaba avançando para o continente. Temos então a brisa marítima, que acabamos trabalhando ao longo do dia. Ao longo da noite, inverte-se o processo. Então, o que vai estar mais aquecido ali por volta da meia-noite é a água em relação ao continente. Então, o que acontece? Temos então que essa camada de ar que está sobre o oceano, ele acaba avançando para cima, gerando esse buraco que eu acabei comentando com vocês, que é preenchido com essa camada de ar que vai avançando do continente para o oceano, que podemos chamar de brisa continental também. Então, assim, isso é uma caracterização que temos devido à caracterização de aquecimento, certo? A próxima imagem que eu trago aqui é algo mais convencional, que tem na casa de todos ali, que é a ideia de uma chaleira. Então, quando você coloca para ter aquecimento, por exemplo, da água, você percebe que com o passar do tempo que ela está na chama, você percebe que a superfície da água começa a se movimentar. Isso é por quê? Porque você tem uma intensidade muito ampla de calor na parte de baixo que vai ser transferido para a parte de cima. A água em específico ela não consegue conduzir com tanta perfeição, mas assim, chega um ponto que ela precisa convectar para transferir de maneira mais acelerada. Então esse é o conceito que temos. Aí estamos fervendo a água, ok? Então, avançando até na nossa tela, eu quis trazer duas imagens aqui até para estar dando algumas referências e vamos estar trabalhando um pouquinho na parte de geofísica, aqui
na imagem à direita e um pouco de climatologia à esquerda. Então, assim, nessa parte do regime de eventos do nosso planeta, temos que a maior intensidade de fluxo energético de energia que vem do Sol pega a parte equatorial. O que acontece? Tem um aquecimento muito amplo dessa região. O sistema de eventos acaba avançando e ele tende a migrar para os polos. Só que assim, geralmente quando você sobe por um lado, você tem que descer pelo outro e desce pelos trópicos. E o que acontece? Você vai ter fluxo de calor intenso, você vai ter umidade e principalmente pegando ali a parte do Trópico de Câncer, você tem a receita ideal para tornado. Você misturando ali temperatura elevada, também com umidade. Então assim, geralmente cria-se tempestades tropicais extremamente intensas, com ventos que podem chegar ali a 200, 300 km por hora, que geralmente acaba avançando aqui. As ilhas que você tem aqui na região da América Latina ou América Central, avançando dos Estados Unidos adentro, certo? Na nossa região, também temos aqui, pessoal, a região do Trópico de Capricórnio, que também é uma região propícia para tornado, mas levamos uma vantagem, porque as correntes frias que vêm aqui da Antártida acabam minimizando um pouco esse aspecto. E se a gente for analisar o estado do Paraná, temos essa correspondência de ter esse tipo de tempestade, mas o que nos ajuda é a Serra do Mar, que ela bloqueia muito esse aspecto. Quando o vento intenso ele vem por ali, ele simplesmente não consegue estar passando pelas montanhas, ele sobe, perde intensidade, perde força, mas você consegue perceber isso pelo fator da umidade que vem de maneira intensa, algumas caracterizações de neblinas muito densas na serra. Então assim, isso é uma característica que se percebe muito amplamente, seja pela Estrada da Graciosa ou seja pela 277, beleza? Então isso são circunstâncias que acontecem. E em geofísica, percebemos na imagem à direita, a movimentação tectônica do nosso planeta se dá por causa dessa caracterização. A deriva continental vem por causa de fluxo de calor. O núcleo do nosso planeta tem cerca de 6.500 graus Celsius. A superfície temos ali em torno de 15 graus Celsius. Para onde que vai essa temperatura? Essa variação ocorre no manto, gerando então toda essa movimentação, aonde a gente vai ter aqui geralmente uma camada mais fina, aonde você vai ter que a placa continental é mais estreita, então assim você começa a gerar posicionamento onde você vai distanciando esses componentes. As placas continentais vão se afastando, nasceu assim o Oceano Atlântico, por exemplo. Do outro lado, temos zonas de subducção, onde o que acontece? Temos assim, placa continental que colide com placa continental, a mais antiga e a mais densa e mais pesada vai para baixo e empurra a outra para cima. Nasce assim a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e nasce assim a Cordilheira do Himalaia, que temos ali, por exemplo, na Ásia. Então assim, isso é tudo caracterização pela física. Olha a interação dela no meio do caminho, ok? Então, vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, aqui ó, mais um quiz para vocês estarem verificando ali ó. Qual desses exemplos pode representar melhor o fluxo de calor por convecção?
Pessoal, avançando para o nosso quiz. Qual desses exemplos pode representar melhor o fluxo de calor por convecção? Então, letra A, brisa marítima. Letra B, aquecimento de uma barra metálica. Letra C, aquecimento de alimento em um micro-ondas. Pessoal, temos como referência então a brisa marítima, que foi o exemplo que acabamos abordando anteriormente, ok? Avançando para a próxima tela, temos ali então o calor por irradiação. Então vamos lá. Irradiação térmica é o termo que se usa para dizer que algum corpo está sendo exposto à radiação térmica. A irradiação térmica é um dos principais processos de transferência de calor. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. Bom, e o detalhe, não precisa de um meio material para se propagar. O que temos aqui como referência, pessoal? No contexto que você vai ter da abordagem da transmissão de calor, então o efeito da energia térmica do Sol, que chega até o nosso planeta, acaba vindo por intermédio de irradiação. Não existe um contato físico do nosso planeta com a nossa estrela-mãe, até porque não existiríamos se houvesse isso. Então isso é uma das características de propagação de calor. Quando você está próximo a uma fogueira, assando um marshmallow, por exemplo, quando você está aquecendo algum componente no seu micro-ondas, acaba trabalhando dentro desse contexto, ok? Então, avançando para a próxima tela, então podemos perceber isso aqui, ó, nas proximidades da chama, mais lateralmente, você percebe que você não precisa ter um contato com o fogo para aquecer suas mãos. Você pode ter uma certa proximidade, não existe a necessidade do contato físico. Então isso é uma caracterização que temos ali, certo? Bom, outro conceito que temos é quando você tem a ideia, por exemplo, na sua casa, ali de uma lareira. Então você tem uma fonte de aquecimento e ela vai expandir para o ambiente. A mesma coisa com fogão a lenha, é o mesmo conceito. Quando você tem também a ideia do calor solar, então você tem justamente esse conceito. Então, olha o fluxo de calor que você tem, que está avançando da estrela para o nosso planeta, ok? Então, temos algumas estruturas que podemos perceber nitidamente isso, ok? Vamos para a nossa próxima tela? Então, é um exercício, dá um tempinho para vocês copiarem aí.
nosso exercício. Então, assim, sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Letra A convecção é observada em líquidos e gases? Letra B, a condução do calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo? Letra C, o processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material? Letra D, o calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles? Letra E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do mesmo em razão da diferença de densidade entre as suas partes. Bom, e aqui pessoal, um adendo. Percebam muito algumas palavras ali ao longo do texto, principalmente no enunciado. Ele quer que você marque a incorreta. Temos o hábito de verificar a alternativa correta e já marcar ela. Então, atentos com isso, certo? Você não quer o que está certo, você quer o que está errado. Então, vamos analisar novamente. Na letra a convecção é observada em líquidos e gases? Perfeito, você consegue perceber esse conceito mesmo, que são os fluidos que eu acabei abordando. Letra B, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo? Opa, é exclusivo de meios materiais. No vácuo é apenas irradiação, ok? Então essa é errada, ok? Então isso é uma caracterização que temos. Avançando para a próxima, temos lá então na nossa próxima tela, mais um exercício, mais um tempinho para vocês darem uma olhada.
Julgue as afirmações a seguir. Então, aqui uma atenção especial. Vamos lá que eu tenho que mostrar alguns detalhes para vocês. Na primeira, a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Pessoal, perfeito essa questão. Então, a primeira alternativa está correta, ok? Então, assim, vamos lá nas respostas e sabemos que o que tem, a alternativa 1 está correto. Se não tiver, já você pode descartar. Então, assim, ó, temos ali, por exemplo, a única que podemos descartar por enquanto é a letra E, ok? Vamos avançar novamente ali as questões. Na segunda, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Pessoal, a alternativa 2 é falsa. Então, tudo que está nas nossas opções de resposta ali, que tem a opção 2, então a gente pode descartar elas. Então, assim, descartamos então ali a letra B e descartamos ali também a letra C. Ficamos em dúvida entre a A e a D. Vamos avançar ali então. Na terceira, o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Perfeito, pessoal, é isso mesmo, ela pode se propagar no vácuo. Então, as respostas corretas temos ali a questão 1 e a questão 3, então a resposta correta, a letra D, ok? Então, assim, ó, vamos lá na nossa próxima tela. Retomando, então, o que vimos na aula de hoje são as formas de propagação de calor por condução, convecção e também irradiação. Pessoal, me despeço por aqui, nos vemos numa próxima aula. Grande abraço a todos aí.